1 Samuel, capítulo de número 20. Jesus, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor, os primeiros 4 versos. Quem achou diz achei. Algumas pessoas estão folheando. Vou aguardar mais um pouco. 1 Samuel, capítulo de número 20. Opa. A partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então Davi fugiu de Naiote em Ramá. Domingo passado nós ministramos aqui que ele estava dentro da casa de profetas ali com Samuel. Saul tentou atacar, o ambiente de adoração ali bloqueou, e ele agora foge, está fugindo de Saul. Processo. Então Davi fugiu de Naiote em Ramá e foi falar com Jonatas e perguntou: Jonatas, o que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que eu cometi contra o seu pai, o Saul, para que ele quer tirar a minha vida? Não faz sentido, né? Verso 2, nem pense nisso, respondeu Jonas. Você não vai ser morto, você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não. Por que ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou: Jonatas não deve saber disso para não entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que estou ao quê? A um passo da morte. Davi está falando. Jonatas disse a Davi: eu farei o que você achar necessário. Agora pula lá para o verso 30. Verso 30 diz assim: a ira de Saul se acendeu agora contra Jonatas, porque ele estava defendendo Davi nos versos anteriores. Ele defende Davi para seu pai. Aí Saul fica irado com seu filho Jonatas e disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para sua própria vergonha e para a vergonha daquele que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, que é o Davi, nem você e nem o seu reino vai ser estabelecido. Agora mande chamá-lo, trago a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou a seu pai por que ele deve morrer. O que ele fez? Então Saul atirou sua lança agora contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas percebeu que seu pai estava decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa, muito irado. Naquele segundo dia da festa da lua nova, não comeu, estava triste porque o seu pai havia humilhado Davi. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, em concordância com a oração da tua filha, Deus, pedimos que o Senhor venha tomar a nossa mente, toma a nossa mente por completo. Qualquer outro pensamento que tentar nos desviar da voz do Senhor, ecoada através da tua palavra, seja agora repreendido em nome de Jesus. Que a nossa mente, os nossos ouvidos sejam altamente sensíveis, ó Deus, à voz do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por termos essa oportunidade de lermos a tua palavra, de entendermos os teus propósitos, e pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração. Perdoe as nossas falhas, perdoe os meus pecados. Eu não tenho nada a entregar a não ser aquilo que o Senhor, ó Deus, entrega, aquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Então, ó Deus, por graça e, ó Deus, infinita misericórdia, coloco diante de ti, para que o Senhor venha falar aquilo que o céu tem preparado para essa noite, para os nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém. Como lidar? Vamos lá, deixa eu tentar aqui. Como lidar com os relacionamentos nesse processo? Como lidar? Eu nunca... Isso, pode voltar. Me ajuda aí que eu vou contar com vocês mesmo. Não tem muitos slides não. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender desse processo, que a forma como nós lidamos com as pessoas no dia a dia, falar de pessoas, dentro de casa, no trabalho, na igreja, no ministério, na rua, conhecido, desconhecido. A forma como você lida com as pessoas evidencia algumas coisas em você e em mim. Primeiro, evidencia o nosso amor, o amor a Deus que nós temos. A forma como você lida com as pessoas fala sobre o nível, o grau, ou a realidade, melhor dizendo, do amor que você tem por Deus. Sim, sim. 1 João capítulo 4, verso de número 20, diz assim: se alguém declara, eu amo a Deus, nós já declaramos talvez nessa noite algumas vezes,
Eu amo a Deus, porém, odiar o seu irmão é mentiroso. Então, se eu falo que eu amo a Deus, mas eu tenho ódio do meu irmão, eu guardo rancor no coração do meu irmão, eu estou sendo mentiroso. Obviamente, quem é o pai da mentira? O diabo. Ou seja, em mim não há Cristo. Então, olha só, gente, por isso que a gente precisa aprender a lidar com os relacionamentos, porque a forma como eu lido com as pessoas, o que eu sinto em relação a elas, está falando do meu amor por Deus, se é genuíno ou não. Então, se alguém diz o seu coração, declara, ou diz o coração, declara, eu amo a Deus, porém, odiar o seu irmão é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então a forma como eu lido com as pessoas revela a genuinidade do amor a Deus que eu declaro. Então não tem como eu dizer que eu amo a Deus e carrego ódio no coração, é incongruente. Então completamente ligado com a vida espiritual. Segundo, a forma como lidamos com as pessoas evidencia. O segundo é o quê? Lê para mim por gentileza, vamos ler juntos? A nossa maturidade. Vamos ler a frase de baixo? O nível de maturidade espiritual que nós encontramos. Por que revela, a forma como eu lido com as pessoas no dia a dia, revela sobre a maturidade espiritual que eu tenho, que eu encontro, que eu carrego? Porque a maior evidência da plenitude do Espírito, ou seja, um cristão que é cheio do Espírito, qual que você acha? Pergunta para quem está do seu lado, o que você acha aí? Ajuda aí a pregar aí, pastor. Mas o que você acha? Qual a maior característica de um cristão cheio do Espírito para você? Pergunta para ele. Pergunta aí. O que você acha que um cristão cheio do Espírito, qual que é a maior característica, a maior evidência de um cristão cheio do Espírito? Maior evidência são o fruto. E às vezes, na geração que a gente está, nós achamos que são os dons. Só que tem muita gente, eu já disse isso inúmeras vezes, que tem dons e que o Senhor vai falar o quê? Não tem nada de cheio do Espírito não. Mas eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônio. Dons. A evidência da plenitude do Espírito não são os dons. Os dons podem ser uma ação, mas a evidência é o fruto. É o fruto do Espírito. Por quê? A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons. Tanto que Paulo lá nos capítulos 11, 12, 13, 14, ele vai organizando a igreja. O que fala, o outro interpreta, o que profetiza, é cheio de dons. Mas pensa numa igreja que tinha invejas, uma igreja que tinha dificuldades ali com esses relacionamentos. Então a evidência de um cristão cheio do Espírito Santo é o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Praticamente todos esses 9 gomos, como eu falei no domingo passado, tem a ver com relacionamento com pessoas, sim ou não, gente? Ser manso, ser paciente. Dá graça a Jesus. Quem aqui é paciente diz um glória a Deus. É profético, eu sei disso. Se não bastasse, a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que qual que é o maior de todos os dons? O amor. Ou seja, tudo a ver com os nossos relacionamentos. O amor é o maior de todos os dons. A Bíblia fala que você pode entregar a sua vida, que você pode ter uma fé que move montanhas, que você pode entregar todos os seus bens. Se não tiver amor, vale nada. Então Jesus vai te confiar a promessa, vai me confiar a promessa, se eu souber dar a resposta certa aos relacionamentos do processo, porque tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. O nível de maturidade, o nível, se o fruto do Espírito está ali. E terceiro, então a forma como lidamos com as pessoas evidencia o nosso amor a Deus, a nossa maturidade espiritual e o preparo, o quão preparado para a promessa nós estamos. Se eu tenho maturidade para receber as grandezas de Deus, se eu tenho de fato a presença de Deus, se eu estou de fato preparado para receber a promessa, o quão preparado eu estou. Moisés vai lá no ímpeto, ainda como príncipe no Egito, vê um compatriota dele sendo agredido por um egípcio. Ele vai lá e já entra impetuosamente e comete o assassinato. Moisés, antes de ser chamado, antes da assassinato, vai lá e comete o assassinato. O cara impossível, o cara não teve diálogo, ele chegou e cometeu o assassinato.
né? Mesmo com a motivação boa, mas foi impetuoso ali naquele momento. Aí Deus, 40 anos, Deus coloca ele no deserto para cuidar das ovelhas, o que era príncipe, para cuidar das ovelhas, do gado, do sogro dele, passar por um processo, até que ele entra debaixo desse processo, que Deus o torna o homem mais manso de toda a terra. O homem impetuoso se torna mais manso na intimidade com Deus. Ou seja, ele aprendeu, se tratou para que ele aprendesse a lidar com os relacionamentos. E aí você vai ver várias outras pessoas. O apóstolo João mesmo, o João, discípulo de Jesus, ele é chamado de filho de trovão, porque o cara, uma das vezes que o pessoal recusou Jesus da cidade, ele falou assim: Jesus, a gente também talvez faria isso, né? Recusou o Senhor, manda fogo e queima esse povo todo. O João falou lá, né? Manda, queima todo mundo, né, amor? Queima todo mundo. Rejeitou o Senhor, manda fogo. Rejeitou a gente, queima todo mundo. Só que esse João, filho do trovão, lá em 1ª, 2ª, 3ª João, se torna o quê? O apóstolo do amor. E depois que ele se torna o apóstolo do amor, é que ele recebe revelações do Apocalipse. Então tem muita revelação, experiência com Deus, que Deus ainda não pode entregar para a gente, porque a gente não está preparado. E não está preparado muitas vezes o quê? Na forma como a gente lida com pessoas. Quem está sentindo que Deus está te treinando um relacionamento com pessoas aí? Quem está sentindo? Quem está sentindo? É lá em casa mesmo, pastor, é lá em casa, é com a minha mãe, é com o meu pai, é lá em casa, aquele irmão meu que usa o meu perfume, é lá em casa, pega a minha roupa, é lá no meu trabalho. Ô Daniel, tem 3 ali que está tramando contra você, tá dando tapinha nas suas costas, está preparando para você ser lançado dentro da cova, é lá no meu trabalho, pastor. Deus está preparando. Então você já começa a olhar para os seus relacionamentos com o olhar de Deus, a não ser que você queira morrer no deserto. Com o olhar de Deus, porque a forma como lidamos evidencia a nossa espiritualidade, o nosso preparo, a nossa maturidade. Então as promessas de Deus na sua vida estão diretamente ligadas às pessoas que você decide se conectar, e não só se conectar, mas como você lida com cada uma delas. Então o que a gente está falando não se trata apenas de criar relacionamentos, mas saber lidar com eles. Eu falei domingo passado, não adianta nada eu desonrar a Lu, se eu tratá-la mal dentro de casa. A Bíblia fala em 1 Pedro que a minha oração vai ser interrompida. E aí, que ministério que tem? Que vida com Deus que existe se a minha oração não é recebida por Deus? E qual que é a solução para a oração ser recebida? Trata a sua esposa com dignidade, com respeito, com honra, com amor, como um homem que tem a capacidade de morrer por ela, como Cristo morreu pela igreja, biblicamente. Sua oração vai chegar assim, rapidinho no céu. Então olha, a forma como eu lido com a minha esposa interfere na minha vida espiritual. Quem está entendendo diz amém. Davi, vamos lá, passa para mim. Nós estamos andando com esse Davi, eu acho que fui eu que fiz aí, pode passar para frente. Nós estamos caminhando com esse Davi já há um tempão, hein, gente? Desde a virada do ano. Nós pegamos o Davi ungido como por Samuel, profeta Samuel. Depois que ele recebe a unção, ele serve o rei tocando. O espírito maligno toma conta lá de Saul por algumas vezes, para ele poder ficar liberto. O Davi toca, até aí o Saul não joga lança. Mas depois que Davi vence Golias, acabou. Aí começa a perseguição. Ele cria um vínculo de amizade com Jonatas, se torna comandante, ele vai honrando as pequenas tarefas, né? Desde o campo, ele vai honrando as pequenas tarefas, e Deus vai confiando coisas novas. É assim que acontece. A gente é fiel no pouco, Deus nos coloca sobre. Então se a gente não trata o lugar onde Deus nos plantou com a forma que honra a Deus, Deus não vai confiar coisas maiores. Você, seja na casa de Deus, seja no trabalho, você pode ser o cara que varre. Eu sou a pessoa que varre lá na empresa. Se você não trata aquilo ali com honra, com a melhor limpeza que essa empresa vai ver, desde quando ela nasceu, é comigo. Se a gente não tratar com fidelidade, Deus não nos coloca. Davi torna comandante, Davi é celebrado. Saul venceu milhares, Davi venceu 10 milhares. Aí ele chega no ápice diante todo mundo enaltece Davi. Aí o que acontece? Saul não celebra, em vez de celebrar que o cara estava ajudando ele a nação não se tornar escravo dos filisteus, Saul cria inveja e começa a atacar. Davi abençoando Saul, e Saul com inveja ataca. Saul declara nesse capítulo, nós estamos em qual capítulo? 18 lá, está vendo 18 lá? Capítulo 18 ele fala, se tornou inimigo do Davi, gente, pro resto da vida, acabou.
resto da vida, o texto diz, o resto da vida ele ficou inimigo de Davi. Aí Jonatas vai lá, um amigo que Deus fez, que fez essa aliança ali, a gente precisa aprender com ele hoje. O Jonatas vai e fala muito bem de Davi. Aí Saul fala, não vou fazer mais nada com esse menino então não, pode trazer ele de volta. Aí Davi vai lá, toca de novo para Saul, Saul é liberto. Mas Davi era o comandante, ele ganha mais uma guerra, o povo fica feliz. Aí a inveja nasce de novo no coração do Saul e joga lança no Davi. Saul ataca lá, Davi tem que fugir de novo, senão morre. E aí começa uma fuga desenfreada que fica quase 10 anos, acredita? Aí a Mical, ele era casado com a filha de Saul, livra Davi da morte, ele vai para casa. Aí o exército vai lá, ela fala, senhor, está vindo o exército, desce aqui pela janela. Aí desce pela janela o Davi sai correndo da casa da sua casa, né? E vai procurar o profeta Samuel, fica lá na casa de profeta, e Saul sabe que ele está lá, manda 3 equipes de soldados, e eles são tomados lá no ambiente de adoração, que nós vimos domingo passado, lá no grupo de profetas, dá o livramento, que é aqui onde a gente está, capítulo 20, está dando para entender, sim ou não, gente? Amanhã, eu sei que você já leu isso tudo aí, já sabe de cor, então, amém ou não amém? 20, aonde a gente está, ele sai lá, Saul não consegue matar Davi, aí Davi procura o Jonatas de novo, esse amigo, faz uma aliança com ele. Saul agora, quando Jonatas defende Davi, Saul ataca agora o Jonatas. Jonatas vai lá e fala para Davi, não tem jeito não, meu pai está bravo com você, pode ir embora, vai embora. E aí eu vejo nesse texto, a gente percebe nesse texto, você vai entender agora o que tudo isso tem a ver com a gente. Eu olho para esse texto e vejo aqui 4 esferas de relacionamento que Davi vira uma escola para a gente, de como lidar. Que são esferas que estão na nossa vida, faz parte da nossa vida corriqueira muitas vezes. E Davi nos mostra aqui como lidar. Davi está na beira da morte. O verso 1 Samuel 23 fala assim, eu estou 1 passo da morte, porque Saul já tinha tentado matar ele muitas vezes, mas muitas, nós vimos ali, 3 vezes tacou lança, colocou ele na frente para poder conquistar algo para a filha, para entregar a filha dele para Davi na frente de batalha, enviou soldados, jogou lança de novo, aí veio uma palavra no meu coração, então eu quero que você entenda, antes de mergulhar nesse relacionamento, que o diabo nunca vai ficar quieto em ver você se movendo sobre um propósito, nunca. Se você decidir se mover num propósito do céu, o diabo nunca vai ficar quieto. Olha Jesus, ele vai tentar de tudo para paralisar. Ele vai tentar. Saul é insistente. Saul, a ponto que o texto que nós lemos, Davi fala assim, o que eu fiz com seu pai? Não fiz nada, eu só abençoo o seu pai. E o seu pai me joga lança, trama coisa contra mim, tenta fazer isso, aquilo, outro. Ou seja, o diabo nunca vai ficar quieto em ver você e eu nos movendo sobre o propósito. Ele vai tentar atingir o físico. O ataque de Davi é literalmente no físico, é lança para machucar ele. Vai tentar atingir as nossas emoções, botar medo no coração de Davi, para Davi travar no propósito. Ele vai tentar colocar medo no coração de Elias, para Elias travar numa caverna. Ele vai tentar atacar as emoções, para que você não se mova no propósito. Mas o Senhor nessa noite está abrindo o céu sobre a nossa mente e gerando cura sobre a nossa alma. Aquilo que prende as suas emoções, seja um trauma, seja uma palavra, seja uma experiência, nessa noite em nome de Jesus está sendo quebrado para a glória do Senhor. O Senhor está fazendo, o Senhor está fazendo como fez com Elias, está enviando anjos aqui nessa noite para entrar em cavernas, pessoas que estão na caverna da sua alma, entristecido, jogando toalhinha no chão, dizendo, eu não vou prosseguir, eu desisto. Mas o Senhor está enviando o anjo dele do céu sobre a sua vida, tocando e dizendo, eu tenho pão e água, eu tenho pão, come e bebe, porque o Senhor tem algo tremendo ainda para fazer na sua vida. Não paralise o propósito de Deus sobre a sua história. Eu sinto Deus nessa casa, eu sinto Deus neste lugar. Não sou eu sinto o Espírito de aleluia. Eu sinto anjos do Senhor se movendo e tocando sobre vidas aqui nessa noite.
Ai, alamassou, rebecala, baixou. Tem gente que está no Getsemane. Tem gente que está no Getsemane. Tem gente que está lá no Getsemane. Suor como de sangue. Oh Jesus, angústia de morte. Você não sabe o que o texto de Lucas 22 diz? Confere lá no Getsemane, onde Jesus estava abandonado pelos discípulos. O Senhor, o texto diz, enviou um anjo para consolá-lo no momento em que as emoções estavam altamente fragilizadas. Envia anjo na caverna, envia anjo no Getsemane e envia anjo nessa casa, nessa noite, para poder tocar na sua vida, para poder curar a sua alma e para te arrancar e dizer: o propósito não parou. Não parou, não parou, não parou. Não coloque um ponto final aonde Deus está estabelecendo vírgulas. Espírito Santo de Deus, sopra sobre este lugar. Sopra com cura, sopra com milagres, sopra com renovo. O diabo vai tentar, vai Saul, vai uma, vai duas, joga lança, manda exército, entra na casa, coloca medo, tenta entrar na casa de prova, vai tentando, Deus vai frustrar planos de Satanás contra vidas. Nenhum plano do inimigo vai prevalecer quem anda no propósito. Nenhum plano do inimigo vai prevalecer para quem anda no propósito. Nenhum plano do inimigo. Só preocupe em obedecer, só preocupe em andar na presença, só preocupe em andar em intimidade, só preocupe em andar em santidade. E descansa, existe um Deus que peleja por você. E tem mais, Jesus está dizendo para vidas aqui: nessa luta você não pegue. Se Deus está falando contigo, pegue. Nessa luta você não vai ter que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. O Senhor peleja. Remando, remaia, sobrecando, orabaça. Daniel, vai tentar. Eles vão tentar te jogar lá dentro da cova. Jesus muitas vezes não vai impedir. Jesus muitas vezes não vai impedir que as ameaças cheguem até você, mas as ameaças não vão prevalecer. Ele não vai muitas vezes impedir que a ameaça chegue, mas Ele vai impedir que elas prevaleçam contra a sua vida. Então se prepare e descanse. Deus vai dar escape, Deus vai dar estratégia. Desce pela janela, Davi. Deus vai dar estratégia, Deus vai dar pessoas. Vai até Jonatas. Jesus, Deus vai dar pessoas. Vai até o profeta Samuel. Mas o Senhor vai dar o livramento certo. Mais uma vez eu te digo: se preocupa apenas em obedecer, se preocupa apenas em conservar, Davi, a unção que Deus já derramou sobre a sua vida, porque Ele pelejará por vós. Remando, você pode adorar o Senhor, adore ao Senhor. Tu és digno, Jesus. Frustra os planos de Satanás contra casamentos, contra ministérios aqui nessa noite. Todas as artimanhas do inimigo não prevalecerão. Se vier para um lado, o seu inimigo por 7 caminhos sairão. Eu creio. Deus permite na caverna, Deus permite no Getsemane, Deus permite que as ameaças cheguem até nós, mas Deus não permite que elas prevaleçam sobre nós. Prevaleça. Agora, para isso eu preciso, juntamente, nós precisamos dar respostas certas. Dar respostas que vocês podem passar, dar respostas certas. Caminhando aqui para os últimos momentos. Quais as 4 esferas e como lidar? Pode passar. As respostas certas. Amizade. Deus não vai te colocar sobre uma promessa se você não manifestar lealdade nas amizades que você tem. Não vai colocar. Por 2 vezes esse texto fala: seja leal, você é leal, seja leal. Uma das marcas, dos pilares que sustentou esse relacionamento é a lealdade. A lealdade. Isso é uma amizade íntegra.
Você vai ver que isso aconteceu mesmo, olha só, mesmo, gente, quem herdaria o trono no processo natural de dinastia? Davi ou Jonatas? Jonatas, ele era filho do Saul. Mas olha como esse Jonatas é uma inspiração, porque ele carrega a lealdade, mesmo ele sabendo que no processo natural da dinastia, ele seria o dono do trono, e próprio que no texto que nós lemos, o Saul fala isso com ele. Se você continuar aí, cuidando, acobertando, como assim dizer, né? É o filho de Jessé, você nunca vai tomar conta desse trono. Ele sabia com toda clareza, mas mesmo sabendo, ele sabia que acima disso, Deus havia escolhido a Davi. E aí Jonatas nos ensina que um homem de Deus que carrega essa lealdade, ele não está preocupado com a sua posição diante da sociedade, mas com a missão no propósito de Deus. Ele não está preocupado com a posição, se o Davi vai ser mais visto, e ele vai ser o segundo, mesmo ele merecendo, sei lá. Muito mais do que a posição, o cargo, o título que eu recebo, eu estou preocupado com a minha missão no propósito de Deus. Se você ler 1 Samuel 18,4, fala que Jonatas, no capítulo 18, dá a capa, dá a armadura, dá a espada, dá o arco, dá o cinto, falando, pertence a você, o que pertence a ele. Olha, o cara não carrega título, gente. O cara tem um coração alinhado com o céu, porque mais importante que o cargo elevado é viver num propósito eterno. É você viver o que Deus tem para você. Não é você querer viver aquilo que o outro está vivendo. Não, Deus tem para nós a satisfação em cada lugar onde Ele já projetou. Então não importa o título que você carrega, mas a missão que você executa. Prática. Se Deus está usando alguém, talvez pode ser com a mesma característica ou dom que você, mas que não é você, celebre. Tem que dar a resposta certa. Meu amigo passou no concurso, eu não passei. O que eu faço? Deu uma diminuída. Celebre, maturidade. Se a gente não consegue ter maturidade de ver alguém crescendo e a gente não está no mesmo nível de crescimento, a gente fica com inveja, a gente está se portando como Saul e não como Davi. Aí vai o final, você já sabe, é o final de Saul e não de Davi. O processo do campo ao trono, Jesus está testando a gente nos relacionamentos. Se há lealdade, se há integridade no nosso coração. Porque, gente, no propósito do reino tem a ver com o nome, tem a ver com o seu nome em evidência. O nome que tem que estar em evidência é o nome dele. O nome que tem que estar em evidência é o nome dele. Eu estou lá no Kids, ninguém está me vendo, mas o nome dele está sendo glorificado. Eu estou lá no estacionamento, ninguém está vendo, mas o nome dele está sendo glorificado. Eu estou limpando o banheiro, ninguém está vendo, mas o que importa é o nome dele que está sendo glorificado. É por meio dele, é por causa dele, e para ele são todas essas coisas. Você pode aproveitar e exaltar a Jesus, aplaudir a Jesus e declarar a ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Deus está fazendo através do músico tal, Deus está fazendo através de fulano de tal, lá naquele cargo, Deus está fazendo, glória a Deus. Celebre, porque não tem a ver com o seu nome. E se você se preocupa só com o seu nome, com o seu cargo, e não com o propósito eterno, você não passa, eu e você não passamos no processo. Fica aí, você vai ter que agarrar um pouquinho mais aí. Jonatas, Davi manifesta uma lealdade de coração. E eu observei algumas coisas sobre lealdade genuína. Por exemplo, 1 Samuel 20:34 diz assim: Jonatas se levantou da mesa quando ele estava defendendo quando ele estava defendendo Davi. E Saul ficou irritado, começou a falar mal de Davi, falando que vai matar Davi. Olha o que Jonatas fez. Davi não estava nessa ocasião não, Davi estava escondido. Jonatas levantou-se da mesa, muito irado. Segue, naquele segundo dia da festa da lua nova, ele não comeu, o cara nem comeu. Por quê? Porque ele estava triste porque o seu pai havia humilhado a Davi. E amigo, o cara nem comeu, o cara ficou triste, levantou da mesa. Essa mesa eu não fico não, porque está falando mal de Davi,
do amigo. Então você vai ver um Jonatas que não se alegra. Saul está humilhando Davi pelas costas, e Jonatas não se alegra nem compactua. Ele levanta na festa, ele manifesta tristeza. Então eu fiquei pensando sobre isso. Por exemplo, um amigo que ouve falar mal de você, cara lá, é seu amigo, ele ouve alguém falar mal de você e ele não se posiciona, ele é um hipócrita, ele não é um amigo. O cara correndo risco de vida com Saul, com o pai dele, que era iradaço, sangue no olho literalmente, lança na mão, tanto que lançou ele levanta da mesa, ele fica triste, mesmo Davi não vendo o sentimento dele. Nas costas de Davi o cara continuava leal. Então um amigo que vê as pessoas humilhando você nas costas e permanece, por exemplo, em silêncio, é conivente com o ambiente, porque quer guardar a reputação, não é amigo, não carrega lealdade. Não carrega lealdade. Deus vai vendo o nosso coração. Deus está vendo como a gente se comporta com as pessoas que a gente se relaciona, porque para saber se Ele pode entregar para a gente aquilo que Ele prometeu nesse tempo. Porque se eu não comporto com lealdade, Ele sabe que eu me preocupo com o meu nome, sabe que eu sou uma pessoa hipócrita, falsa. Não posso confiar segredos dos céus para quem não sabe lidar com as pessoas na terra. Não posso lidar. O Jonatas e Davi nos ensinam que um amigo defende ao invés de expor. Se você pegar o capítulo 19, isso não é uma situação pontual não. Capítulo 19, Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Ele diz que o rei não faça mal ao seu servo. Ele fala bem quando todo mundo está falando mal. 1 Samuel 20:32, Jonatas perguntou ao seu pai: por que ele deve morrer? Por que, pai? Por que fazer isso? 2 vezes Saul anunciando que ia matar Davi. Aí Jonatas não expõe os medos de Davi, Jonatas não expõe as falhas de Davi, ele destaca as virtudes. Ele fez isso, ele conquistou. Gente, eu fiquei pensando, Deus falando comigo, o que eu e você falamos das pessoas quando elas estão distante delas? O que você fala das pessoas quando você está distante delas? O que você fala das pessoas quando você está... O Jonatas falou bem, e Davi honra essa aliança, resgatando lá Mefibosete depois, como fidelidade de Deus, da família da dinastia de Saul, que todos eram para morrer, ele guarda lá o Mefibosete. Mas o que a gente, como é o nosso comportamento? O que você fala das pessoas quando você está distante dela? O que você fala do seu marido quando você está distante dele? O que você fala do seu filho? O que você fala do seu colega do seu trabalho? O que você fala do seu líder? O que você fala do seu pastor? O que você fala das pessoas? O que você fala do seu patrão quando ele não está perto? O que você fala? Você é como um Jonatas que carrega lealdade? Ou é um hipócrita? O processo está acontecendo. Que resposta a gente está dando a ele? Que resposta que a gente está dando a ele? Será que a gente é o tipo de pessoa que expõe fragilidades ou as virtudes? Será que a gente é aquele que cai matando os defeitos ou a gente valoriza as qualidades? Cuidado, sabe por quê? Porque quando eu faço isso, quando eu falo mal de alguém, por exemplo, que não está perto, eu estou caindo num pecado terrível chamado maledicência. Aí você acha que você vai paralisar, vai chegar no trono? Vai paralisar. Deus não vai confiar quem não tem lábios puros. Maledicência. Segura esse salmo aí, Salmo 101:5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei, diz o Senhor. Estou falando mal do próximo, de quem convive comigo. Quem que é o próximo? É aquele que meus olhos alcançam. Se eu falo mal dele às escondidas, Deus diz: eu vou destruir. É muito mais sério do que a gente imagina. Por isso que você acha que está tudo bem, e o tempo está agarrado, está travado. Por quê? Porque a gente está dando resposta errada. Salmo 15:1-3. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem vai estar aí na eternidade? Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça, fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua. Esse vai estar. O que difama não vai estar. Nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo.
Maledicência é uma questão de caráter. Porque aqueles, preste atenção no que eu vou lhe dizer, com todo temor no meu coração, aqueles que aproximam de você falando mal dos outros, um dia vai aproximar dos outros falando mal de você. É isso que você quer carregar para a sua vida? Muita gente está carregando gente assim. Está falando mal dos outros perto de você, você pode contar. Amanhã está falando mal de você com os outros. Porque está no caráter, deficiência de caráter. Deficiência de caráter. Então quem é leal, fala bem. Davi falou, Jonatas falou bem. Ele faz o máximo dele a ponto de arriscar a vida para o amigo dele viver o propósito. Ele celebra as conquistas de Davi, mesmo que não eram as suas diretamente. Ele tem uma aliança baseada não é no sentimento, baseada no princípio. Governe as suas relações, governemos as nossas relações, não por emoções, mas por princípios. Quem está entendendo diz amém. Eu vou correr para a gente encerrar. Vou encerrar. Então comece a pensar nas pessoas que te cercam. Quem você está cercado aí? Pensa em quem está te cercando. Que tipo de conversa que ele vem para o seu lado? Talvez você vai ter que ficar offline para algumas pessoas. Porque quem anda com sábio, sábio se tornará, mas quem anda com tolo acabará mal. Ou no versículo que a minha mãe diz, quem come, quem anda com pouco, farelo come. No versículo não, brincadeira. Então a gente precisa valorizar aqueles que não transformam a nossa fraqueza em espetáculo. Valorize as pessoas que não transformem as suas fraquezas em espetáculo. Porque isso faz parte do processo do campo ao trono. Tem que pensar não das pessoas só comigo, mas eu com as pessoas. Será que a gente tem sido amigo leal? Deixa eu correr. Vamos colocar, pode passar aí que eu vou acelerar rapidamente. Próximo, por gentileza. Outra esfera, família. Eu vou ser mais rápido para aplicar. Construa credibilidade dentro da sua família. Porque Mical foi um instrumento. Se você ler 1 Samuel 18:20, Mical gostava de Davi e ela foi um instrumento de Deus para alertar Davi. Sai fora que meu pai vai vir, desce pela janela. Então você vai ver que Mical ali, ela defende Davi. Por que ela defende Davi? Porque além de amá-lo, que o texto diz que ela manifestava esse amor por ele, gostava dele, ela acreditava na unção que ele carregava. Ela defende Davi porque ela está correndo risco de vida, sim ou não, gente? Sim, sabe do pai que tem. O pai descompensado, que o espírito vem, joga lança. O pai tentou matar o próprio irmão, o filho, melhor dizendo, o irmão dela. Ela sabe. Mas mesmo assim ela arrisca porque ela acreditava no chamado de Deus que Davi carregava. Senão ela não colocava a vida em risco. Ela não escondia Davi. Quando eles foram lá, ela colocou um ídolo lá do lado, tal, debaixo da coberta, para tentar, para que Davi desse tempo Davi correr. E eu fiquei pensando nisso. Será que a sua família acredita no seu chamado? E se não acredita, o porquê que você acha que não acredita? Será que a sua família acredita no seu chamado? E se não acredita, o porquê que você acha que não acredita? Porque falta o quê? Falta o quê, gente? Uma construção de credibilidade. Porque a sua vida no holofote é diferente de dentro de casa. Aí não acredita no chamado. Porque na frente do altar é uma coisa, na frente das pessoas, no ministério que, entre aspas, carrega uma coisa, mais distante é outra. Agora essa mulher que convivia com ele dentro de casa, blinda o chamado que ele carregava. Quais são os frutos que a gente tem dentro de casa? Então Davi é coragem, ele luta para conquistar ali, mata 200 filisteus, foi pedido 100, ele mata 200. Então Davi era um homem que não tinha essas falácias, era um adorador. Ela sabia que ele tocava ali, via o Espírito saindo, mas dentro de casa carregava essa mesma credibilidade. Então a pergunta: filho, você tem refletido o caráter de Cristo só na igreja ou dentro de casa? Maridos, será que nós temos refletido o caráter
de Cristo. Só na igreja, as nossas esposas, ali estão os sacerdotes do lar. O meu marido é um homem de Deus, o meu marido é um homem de oração, porque essa credibilidade, essa resposta faz parte do processo de Deus para nos colocar, entre aspas, no trono. Porque um dos quesitos de 1 Timóteo 3, para um presbítero, para um líder, para um pastor, para um homem de Deus, enfim, para um cristão na verdade, é você ser honrado, você cuidar bem da sua própria casa. Porque aquele que não cuida bem da sua própria casa, da sua própria família, é pior do que quem sabe o texto? Incrédulo, que nunca ouviu a Deus. Então nesses relacionamentos, eu preciso avaliar se eu estou construindo essa credibilidade, vivendo uma vida de caráter dentro da minha casa, ou se eu estou chafurdado na pornografia. Aí você não sabe por que não acontece. Ou eu estou lá na mentirada, eu estou no adultério, eu estou nas discussões, nas agressões. Tem promessa, mas dá resposta errada dentro de casa. Terceiro, ou vou correr. Terceiro, para a gente poder orar. Pode passar. Esse aí é doído. Amizade com lealdade, família, credibilidade, inimigo. Qual que é a dica para nós? Não desça no nível dos seus inimigos. Saul fala mal de Davi, Saul perseguidor implacável de Davi, joga lança, faz trama e arruma, como diz, né, assim, uma doideira lá. Agora você vê Davi perseguindo Saul? Você vê Davi falando mal de Saul? Olha o que Davi fala: o que eu fiz para o seu pai estar fazendo isso? Está aí no capítulo 20. O que eu fiz? O que eu não sei? Ele não fala, seu pai é um louco, seu pai é um endemoniado. Esse pai seu é capeta puro. Esse pai seu é um invejoso. Você vê Davi fazendo isso? Eu também não vejo. E aí, o que é essa escola que Davi... Eu não vejo Davi difamando, eu não vejo Davi pagando Saul com a mesma moeda. Você vê? Eu li o capítulo 24 um dia na minha casa, de 1 Samuel. Eu falei com a Lulu, eu estava tremendo. Falei, esse capítulo aqui está me deixando assim, apavorado. Você vê a postura de Davi. Falei, esse cara tem que estar no trono mesmo. Esse cara tem que ser o rei mesmo. Porque não tem lógica. Por isso que é o homem segundo o coração de Deus, com um caráter, com um princípio que ele carrega. Você não vê. Ele questiona a perseguição, mas ele não difama. O que eu aprendo? Não desça no nível do comportamento daqueles que te criticam. Não desça no nível não, porque senão eu e você vamos estar nos igualando ao caráter que eles carregam, e ao futuro que eles vão ter. E ao futuro que eles vão ter. Sabe o que Deus está falando com a gente aqui? Lute com as armas de Deus. Quer lutar contra o inimigo? Lute com as armas de Deus. Pode ser um Golias, que é um inimigo de fora. Pode ser um Saul, que é um inimigo de dentro. Lute com as armas de Deus, mas não desça no nível de caráter e de postura que ele carrega. Jesus está vendo tudo nesse processo. Agora, eu aprendo com Davi que a gente pode respeitar o inimigo, mas nunca você vai ver Davi fazendo aliança com o inimigo. Ele não faz aliança com o inimigo. Ele confia na justiça divina, mas ele não faz aliança com o inimigo. Então a Bíblia já nos fala para o inimigo o que a gente tem que fazer. Tem que orar, tem que amar, e etc, bem dizer, e etc. O que depender de mim, eu não vou descer no nível de caráter, porque eu não entrego. Preste atenção, eu e você que andamos com Deus, não entregamos para as pessoas aquilo que nós recebemos delas. Nós entregamos para as pessoas aquilo que nós recebemos de Deus. Quem anda com Deus não entrega para o outro o que recebe do outro, entrega para o outro o que recebe de Deus. Por isso que ele fala, ama o inimigo, perdoa o inimigo. Então começa a se mover com o fruto do Espírito, começa a se mover como cidadão do céu. O Senhor nos chamou para ser cidadão do céu. Então a nossa cultura não é dessa terra, os nossos princípios não são o que todo mundo faz. O que nós carregamos é a cultura do céu, é os princípios do céu. Aí você descansa, porque o que difama o Senhor mesmo vai destruir, o Senhor mesmo vai intervir. Confie na justiça divina. Diga para os dois aí, confie na justiça divina. Existe um Deus que peleja por você. Confie na justiça divina. Existe um Deus que peleja por você. Coloque-se de pé.
Deus está nos dando armas espirituais. Tem coisas lindas. Deus, desde a virada do ano, Deus ministrou no meu espírito de que Ele vai confiar coisas tremendas para pessoas. Deus vai colocar pessoas em cargos elevados aqui. Não sei que nível de cargo, mas há uma impressão dessa no meu espírito desde a virada. Deus vai colocar pessoas em níveis elevados, e por isso que Deus está nos ensinando. Pode passar o próximo. Deus está nos ensinando a lidar com o processo para que Ele nos entregue. E outra, Ele não vai te colocar no nível elevado, você fala, olha onde eu cheguei, porque não tem a ver com o seu nome, tem a ver com o nome dEle. Não tem a ver com a sua glória, tem a ver com a glória dEle. Por isso que Ele treina a gente no processo, porque Ele sabe, eu posso entregar porque Ele é fiel no pouco, eu posso entregar porque Ele sabe lidar com os inimigos. O José vai olhar lá para os irmãos que odiaram, os irmãos que lançaram ele na cisterna, os irmãos que venderam ele como escravo a preço de animal. Ele olha para os irmãos, o coração dele fica contrito, ele chora nas escondidas, mas ele não entrega para os irmãos aquilo que ele recebeu dos irmãos. Ele entrega para os irmãos aquilo que recebeu de Deus: a provisão, o governo, a sabedoria, a graça, a unção de Deus. E é isso que Deus está falando com vidas, comigo e com você. Entregue para os outros não o que você recebe dos outros, entregue para os outros aquilo que você recebe de Deus. E a autoridade espiritual avalia a cobertura, o alinhamento do coração. O texto diz que quando Davi chega diante de Samuel, que ele vai até Samuel, ele abre o coração. O texto diz, Davi foi falar com Samuel em Ramá, ele contou tudo. Ele não esconde, ele se coloca debaixo de uma cobertura espiritual de quem tem caráter, de quem tem temor, de quem carrega princípio. Nós precisamos avaliar se nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual alinhado com a verdade, porque a unção, gente, ela contagia. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Elias, toma Eliseu. Toma Eliseu. Toma essa capa, você vai fazer milagres ainda maiores. Toma Eliseu. Toma essa unção, vai contagiar Eliseu. Oh, Pedro, quem você é? Eu sou pescador de peixe, mas eu me coloquei sobre a cobertura de Jesus. Sabe o que eu me torno? Pescador de homens. Eu passo a minha sombra, a unção que ele carregava estava sobre mim. Eu digo para o paralítico, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Oh, meu irmão, Deus colocou, eu sinto algo no meu espírito, como Deus dizendo, eu vou derramar a unção nova por corações que andam em sinceridade com Ele. Eu vou derramar a unção nova, essa unção que o Senhor já tem preparado nos céus, e eu creio vai vir sobre vidas aqui. Se prepare em nome de Jesus para a unção nova que vai revestir caráter, paixão por almas que vão ferver esse altar, vai ferver a sua alma. Oh, verdade do Senhor vai ferver a nossa alma, porque a unção do Senhor será derramado sobre vidas para a glória de Jesus. Oh, Espírito de Deus, eu quero convidar você agora. Tu és tremendo, Jesus. Tu és tremendo, Jesus. Tu és tremendo, Jesus. O ministério de louvor pode louvar o Senhor. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. Como estão os seus relacionamentos interpessoais hoje? Como você tem comportado nas suas conversas distante das pessoas? Como você tem comportado com as suas conversas dentro de casa, seu tratamento dentro de casa, com as pessoas que Deus conectou você? Com quem que você está se conectando espiritualmente? Com quem carrega o caráter de Cristo, como Samuel? Vai olhar a história de Samuel, um homem desde a infância, um cara que tinha história para carregar. Desde a infância, o menino já ouvia a voz de Deus. Menino que foi rejeitado pelo povo na sua velhice, mas Deus falou: Samuel, não acolhe isso no seu coração não, porque eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim, de tanto que ele andava com Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, caia temor agora sobre nós. O ministério de louvor vai cantar uma canção, e eu quero que você ore agora sobre essa palavra. Talvez Jesus vai mandar você mover sobre essa palavra.
Talvez você vai precisar liberar perdão aqui dentro agora. Talvez você vai precisar de liberar, em nome de Jesus. Talvez é na sua casa. Talvez você vai precisar liberar uma palavra de bênção agora. Talvez o diabo tentou atacar sua família antes de vir para o culto, e agora Jesus está criando esse ambiente para falar: não, o diabo vai prevalecer não. Não vai prevalecer não, não vai prevalecer não. Sabe por que o diabo está tentando atacar assim a sua família, as pessoas que te cercam? É porque ele sabe, Saul sabe, o diabo sabe do propósito que Deus tem sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, comece a orar ao Senhor. Nós estamos caminhando para o encerramento. Eu quero convidar você, se você quiser vir orar aqui na frente, pode ficar à vontade. Não fica com vergonha do altar não, gente. A gente tem que ter vergonha de pecar. Não tem vergonha de sair, vir cá. Já vim ontem, vim domingo passado. Vem cá todo dia. A gente tem que ter vergonha de pecar, de desagradar a Deus. Mas de estar no altar, eu estou aqui diante do Senhor, colocando a minha vida. A gente tem preocupado com o que A, B e C vai pensar, o que o céu vai pensar. Mas Senhor, eu estou movendo sobre um chamado, Senhor. Talvez você quer batizar. Você quer batizar no dia 3 agora. O Senhor está falando no seu coração. Você precisa dar esse passo. Vem dar o passo. Espírito de Deus, talvez você precisa voltar para os caminhos do Senhor. O Senhor está falando contigo. Dá o passo. Dá o passo. É o tempo de eu voltar. Eu quero voltar hoje, pastor. Eu quero voltar hoje. Eu quero voltar hoje. Eu quero te entregar a minha vida a Jesus. Venha, ajoelha aqui. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu dependo dele. Talvez você diz: eu quero que o Senhor aumente a unção sobre a minha vida. E nada mais. Ele é tudo, Ele é tudo. Oh Espírito Santo de Deus, nada além de ti. Só quero nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero nada mais, precisa dessa chama. Vem. Se lance diante dele. Oh, lamento vou viver diferente. Lamento, Espírito de Deus, por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu amo meu coração a ti. Só quero nada mais. Isso. Nada mais. Se lance. Nada além de ti. Só quero Eu quero convidar você agora a se mover sobre essa palavra, nesse último ato, nesse último momento. Quero convidar você, nós vamos orar pelas pessoas que estão vindo, aqui já estão na frente, as outras que estão vindo. Nós oramos, eu quero pedir até os intercessores para nos ajudar a acolher essas pessoas que estão ajoelhadas aqui, que estão orando ao Senhor. Os intercessores, os líderes, vamos orar junto, vamos orar, gente. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar. E eu quero mover sobre essa palavra agora. Quero nos convidar a mover. Você marido que porventura está com a sua esposa aí, eu quero que você seja agora, se mova sobre o sacerdócio que Deus te confiou na sua casa, a orar por ele, a orar por ela. Ora agora pela sua esposa, em nome de Jesus.
Ore, Deus está colocando aí sua esposa como obreira, vai te dar livramentos para a sua vida, para as suas emoções, para o seu futuro. Comece a orar por ela. Eu quero convidar, se você tem um amigo aqui, um amigo, amiga, procura ela agora e ora por ela. Mas talvez você tenha alguém que você sabe que precisa ser liberado perdão aqui dentro. Se mova, vai lá e ora com ela. Ninguém vai nem saber, não sabe se você está indo orar por alguém que é amigo, ou que alguém que está... Vai lá, ora por essa pessoa. Porque não adianta nada se ouvir essa palavra, achar bonito e bater palma. Não estou aqui, isso aqui não é palco, isso aqui não é apresentação, não é palestra. Aqui é a palavra de Deus revelada para nós, para nos movermos sobre ela. Se a gente é ouvinte e não praticante, valeu nada. Então começa a se mover sobre essa palavra agora. Começa a se mover. Ore, 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 ore. Ore, ore pela sua família, ore por um amigo, ore por uma pessoa, procure alguém, comece a se mover. Espírito Santo de Deus, sabe o que Jesus vai fazer já hoje, já está fazendo? Posicionando gente para mais um passo próximo da promessa. Você está dando resposta hoje. Resposta certa. Deus está te posicionando mais próximo da promessa. Todas as barreiras, todos os grilhões que estão aprisionando a sua alma, que estão aprisionando a sua alma, que estão te impedindo de mover no propósito de Deus, porque o coração está adoecido, hoje seja quebrado em nome de Jesus. Cadeias sejam quebradas. Eu declaro a conversão do coração dos pais aos filhos. Eu declaro no reino espiritual, independente dos anos e da marca de trauma, o coração dos filhos aos pais se convertam nessa noite, em nome de Jesus. Espírito de Deus, restauração de alianças, casamentos que estão em bancarrotas, casamentos que estão em crise, casamentos que estão em ambientes de violências verbais. Sai Satanás, restaure essa aliança, Jesus, restaure essa aliança, levante casais que não se movem por emoções, por sentimentos, por egos, mas por princípios, pela palavra, pela verdade, pelo propósito. Sai Satanás, Raia Sebre Andorou Machebrata. Emoções que estão aprisionadas, pessoas que estão feridas, pessoas que estão enclausuradas por ameaças que receberam, por palavras duras que ouviram. Espírito Santo de Deus, a ameaça pode até chegar, mas não vai prevalecer, porque o que vai prevalecer é o propósito de Deus. Saia Elias dessa caverna, saia. Deus, eu declaro restauração de relacionamentos, eu declaro restauração de alianças, eu declaro Espírito Santo de Deus, para a glória do teu santo nome, nós te agradecemos, Jesus. Espírito Santo de Deus, você pode levantar a sua mão e orar por essa semana, orar por aquilo que Jesus vai fazer essa semana. Pai, nós oramos por isso. Nada mais, declare, nada mais importa, nada além, tu és suficiente. Sejam Jonatas da vida de pessoas, que se levante Jonatas aqui nessa casa, que se levante Jonatas, que vão se posicionar ao lado de Davi com lealdade, que seja
pesados e dedos de Saul, e que se levanta Jonatas, que vão ser resposta de livramento, que vão ser resposta de lealdade. Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelas instruções dos céus ao nosso coração. Que o Senhor nos dê uma semana marcada por resposta certa aos nossos relacionamentos. Que o Senhor governe os nossos lábios. Coloque um guarda à porta da nossa boca, para que a nossa palavra venha a ser temperada com sal e agradável ao Senhor. Que possamos fluir palavras de vida, palavras de cura, palavras proféticas, palavras reveladas, palavras que levantam, palavras que falam bem. Aí a séria, ela mandou. Senhor, arranca essa brasa viva do teu altar e toca nos lábios impuros. Toque nos nossos lábios impuros. Toque nos lábios impuros de Isaías, que vão ser profetas. Profeta. Jesus te chamou para não ser pessoa que carrega lábios impuros, mas lábios de profeta. Te agradecemos, Jesus, por essa noite. Te agradecemos pela tua palavra. O Senhor nos deu uma semana abençoada, marcada com experiências contigo, de sensibilidade à tua voz, nos detalhes das nossas relações, em tudo quanto nós fizermos, para a honra e glória do teu santo nome. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo, porque aonde a comunhão genuína, o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Eu declaro sobre a família Primeiro IPR, bênção e vida para sempre. Eu declaro, Deus, sobre a família Primeiro IPR, bênção e vida para sempre. Eu declaro no nome de Jesus, ó Deus, para a glória de Deus Pai. Se você crê, recebe, aplauda, exalte, celebre, glorifique ao Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Abraça esse Davi do seu lado, abraça esse Jonatas aí do seu lado. Saul não está aqui não. Abraça só o Davi e o Jonatas aí, vai lá. Saul já foi. Diz, Saul aí, Davi, você é o Jonatas da minha vida. Deus te abençoe. Nada mais em Deus, nada